Olá pessoal, meu nome é Jorge Campos, você está aqui no portal SPED Brasil. Eu preparei este vídeo para te explicar os 5 passos importantíssimos para você entender o cenário da FD Contribuições. Você que achava que era um bicho de 7 cabeças, você vai ver que não é nada disso, é de 1000 cabeças. Mas fica tranquilo, a gente vai te explicar o detalhe para você compreender melhor esse cenário. Fica aí, eu já volto. Olá, estamos de volta. Eu quero compartilhar os 5 passos importantes para você entender, se adaptar ao cenário da FD Contribuições. Mas antes, eu vou pedir para você curtir o nosso site. Lá a gente está preparando material específico, material adequado, material apropriado para você entender esses 13 projetos do cenário SPED. Se tem segredo em termos de cenário SPED, fica tranquilo. Nós vamos desmistificar tudo isso. É o Mr. M do projeto SPED. A primeira dica que eu quero compartilhar com vocês sobre o projeto SPED, FD Contribuições, é justamente um questionamento que surge em vários cenários, em vários projetos. Lá no nosso comitê GEIFES também já surgiu. Puxa vida, FD Contribuições e FD ICMS-PI não é redundância ter que escriturar os mesmos documentos? Calma, não é bem assim. A FD ICMS-PI, regida pelo regulamento ICMS, que estabelece que todos os documentos devem ser escriturados. Então, nesse caso, a empresa não tem alternativa, tem que escriturar todos. E um detalhe, você tem que escriturar inclusive o que você de repente nem recebeu. Lá no nosso comitê GEIFES surgiu esse questionamento, essa situação, empresas que foram notificadas porque alguém emitiu uma nota contra ele, só que ele não sabia. Então tem que tomar muito cuidado, tem lá o ambiente do fisco justamente para você consultar o CNPJ da sua empresa e saber se você tem alguma nota contra a sua empresa. Olha só, estamos falando de FD Contribuições, é só um paralelo. Agora, a FD Contribuições é completamente diferente do ICMS. Ela determina o seguinte, que você deve escriturar, em termos de faturamento, tudo que gerou receita. Em termos de compras e aquisições, somente aquelas operações que lhe dão direito a crédito. A segunda dica que eu quero passar para vocês é sobre uma pergunta que surge também muito em projetos. Nós tivemos essa questão também lá no GEIFES, que é uma escola, o nosso comitê. Mas olha só, se eu sou obrigado a escriturar todos os documentos que me dão direito a crédito, eu tenho documentos que não são notas fiscais, são recibos. Como é que eu faço? Bom, a FD Contribuições nos presenteou com o bloco F e você tem lá o F100 que lhe dá direito a acreditamento em cima de recibos porque a legislação assim o prevê. Além disso, vai mais além. Algumas empresas contratam serviços fora do Brasil para frete, por exemplo, frete internacional, para transporte para fora do país e recebem uma invoice. Lá no bloco A, você vai ver que existe um campo para documentos fiscais, no A100, alfanumérico, justamente para permitir que você lance inclusive a invoice. Você pode lançar a invoice que não tem problema nenhum. O fisco vai aceitar desde que ampare uma operação que você tenha contratado, lembrando que você precisa ter um contrato, enfim, toda a documentação de referência daquela operação você tem que ter e você vai poder lançar. A terceira dica que eu tenho para vocês é uma pergunta que surge em tudo quanto é projeto, em tudo quanto é palestra. A questão é a seguinte, lá no registro 0110 tem uma perguntinha. Qual o método de apropriação que a sua empresa utiliza? Apropriação da receita bruta ou o método do rateio proporcional? Isso que vai definir a forma de creditamento dos impostos, do PIS e da COFINS. E se você não souber, vai ter problemas. Calma, fique tranquilo. Eu vou te explicar. Vamos falar primeiro do método do rateio proporcional, que esse todo mundo conhece. É aquele que você compra um insumo ou contrata um serviço e apropria o crédito no mês em que você adquiriu o bem ou serviço. Não tem segredo, é o que todo mundo usa. A diferença
é o método da receita bruta. Por quê? Porque ele foi criado especificamente para o setor agribusiness, do agronegócio, se você preferir, onde eles adquirem os insumos ao longo de 6 meses e só vai ter faturamento mesmo na colheita. E é aí que ele vai poder absorver, compensar aqueles impostos todos do faturamento. É por isso. Então você não... Imagina o cenário, né? A empresa está comprando insumos no primeiro, no segundo, no terceiro mês. Ela lança o documento, mas não toma crédito do PIS e COFINS. Ela só vai apropriar o PIS e COFINS no mês em que ela começar a efetuar a venda da safra. Essa é a diferença de um e para outro. Mas eu já encontrei em projetos que eu participei, empresas industriais que adotaram esse método. Quem pode adotar por influência do agronegócio são setores que dependem muito dele. O suco alcooleiro, eventualmente o setor de fumo também utiliza. A quarta dica, uma dica muito especial sobre as notas extemporâneas, já ouviu falar delas? No início do projeto, a FD Contribuições não permitia as notas extemporâneas, porque a legislação diz que você é obrigado a escriturar no mês em que você adquiriu, no mês em que você contratou o serviço. Mas num país continental como o nosso, com problemas de estradas, distância, trânsito e até um problema chamado hibernação nas gavetas da área de negócios ou da área do superintendente, a gente sabe que as notas ficam lá hibernando, demora, vira um mês e aí? Imagina, a FD Contribuições estava bloqueada. O fisco liberou e hoje essas notas extemporâneas podem ser lançadas no mês seguinte. Mas cuidado, a gente sabe de projetos que tem notas de 3, 4, 6, até 8 meses. Imagina o reflexo disso no custeio da companhia. É um problema, principalmente afeta o imposto de renda, dependendo do cenário, balanço de suspensão trimestral. Cuidado! A quinta dica, para fechar os nossos 5 passos, a quinta dica é super especial. Trata-se da constituição do crédito extemporâneo. Até julho de 2013, as empresas levantavam créditos, seja por recuperação, contratando Big Four, consultorias, ou até o time interno, e lançavam no mês corrente ou diluíam nos meses subsequentes. A partir de agosto de 2013, o fisco definiu uma regra. Você tem que ir lá na origem do seu crédito, no mês em que você está apropriando e fazer a constituição deste crédito. Então, um exemplo, eu tenho créditos de janeiro de 2016. Eu tenho que ir lá, abrir, retificar a DACOM ou FD Contribuições de janeiro, de fevereiro, de março, progressivamente, porque é um crédito que vai repercutir nos meses subsequentes, até o momento atual, até o dia de hoje. Bom, pessoal, se você gostou desse material, faça seu comentário, isso vai nos incentivar a preparar material de conteúdo relevante para você. Não esqueça, ative as notificações e aqui embaixo você tem um link para acessar o material complementar. Você já sabe, meu nome é Jorge Campos e você está no portal SPED Brasil.